Seja bem-vindo ao mundo marcial. Em 1913, a batalha sociopolítica que foi o movimento de sufrágio feminino britânico atingiu um ponto de ebulição. As mulheres vinham pedindo direito de votar por mais de 4 décadas antes que a líder do sufrágio Emmeline Pankhurst decidisse tomar uma ação radical contra o governo, cruzando a linha de protesto pacífico para táticas de guerrilha de desobediência civil, sabotagem e vandalismo em massa. Diante da prática de greve de fome por líderes sufragistas presos, o governo respondeu com a chamada Lei do Gato e do Rato, uma emenda sem precedentes à lei que permitia às prisões lidar com prisioneiros famintos sem recorrer aos métodos altamente controversos de alimentação forçada. Sob a nova lei, uma sufragista faminta pode ser libertada da prisão com licença, ter tempo do lado de fora para recuperar sua saúde e depois ser presa novamente pela acusação original. Para manter seus líderes livres o maior tempo possível, bem como para protegê-los de contra-ataques comuns de defensores irados do status quo, a União Social e Política das Mulheres criou uma sociedade secreta conhecida como os Guarda-Costas. Contando com 25 ou 30 mulheres atléticas e dedicadas, essa sociedade secreta foi encarregada de fornecer segurança nos comícios das sufragistas em todo o Reino Unido. Os membros começaram a treinar na arte marcial japonesa do Jiu-Jitsu, que havia sido introduzida em Londres cerca de 15 anos antes por Edward William Barton Murray, que foi o fundador da arte de defesa pessoal excêntrica e eclética do Bartitsu. Eles foram treinados em uma sucessão de locais secretos por Edith Garrud, que estava entre as primeiras professoras profissionais de jiu-jitsu no mundo ocidental. Eles também carregavam bastões de madeira escondidos nas anáguas de seus vestidos, para se defenderem dos cacetetes da polícia. Os jornalistas, encantados com essa ruga colorida em uma história já suculenta, rapidamente inventaram apelidos para o guarda-costas, referindo-se a elas como Amazonas e Jiu-Jitsu Fragetes. Junto com seus deveres práticos, o guarda-costas também se tornou uma espécie de ponto de encontro simbólico à medida que o movimento sufragista se tornava cada vez mais radical. Eles desempenharam um papel importante como agentes de propaganda, garantindo que as histórias do sufrágio feminino permanecessem nas manchetes dos jornais. Essa tática era usada para conquistar corações e mentes. Edith Garrud, a primeira professora de jiu-jitsu. Edith Margaret Williams nasceu em Bath em 1872 e mudou-se para Londres depois de se casar com William Garrud em 1893. Sua primeira introdução ao jiu-jitsu veio quando seu marido, um instrutor de cultura física especializado em ginástica, boxe e luta livre, participou de uma exposição de artes marciais em 1899. Logo depois, o casal começou a estudar na escola de jiu-jitsu de Sadakazu Yenichi em Golden Square, Sorro. Edith Garrud encontrou no jiu-jitsu a maneira perfeita para ela e outras mulheres se defenderem. Isso permitiu que ela vencesse homens muito maiores do que ela, pois era capaz de usar seu próprio tamanho, força e energia contra eles e a ensinou a atingir áreas mais vulneráveis do corpo, como pontos de pressão e articulações dos membros. Ela se destacou na arte e se tornaria uma das primeiras instrutoras de artes marciais do mundo ocidental, especializando-se em aulas para mulheres e crianças. Em 1908, a história do jiu-jitsu britânico mudou para sempre quando Uenishi deixou a Inglaterra para voltar para casa no Japão, deixando seu dojo nas mãos capazes de seus alunos mais velhos, que incluíam os Garruds. De acordo com uma edição de 1910 do Evening Telegraph, as habilidades de Edith Garrud foram postas à prova por um policial bem-humorado. Mais de 30 centímetros mais alto do que ela, ele estava confiante de que poderia dominá-la, afirmando antes de começarem: "Por que você é apenas uma pequena mulher?" Os dois brigaram por alguns minutos antes de Edith cair de costas, permitindo que o policial se elevasse sobre ela. Assim como ele pensou que tinha vantagem, ela empurrou os pés em seu diafragma e o atirou sobre sua cabeça, fazendo-o dar uma cambalhota no ar e pousar pesadamente na parte de trás de sua cabeça. Quando se levantou, o policial coçou a cabeça pensativamente e afirmou: se isso tivesse acontecido na calçada em vez deste tapete, a força policial teria um homem a menos. Edith Garrud e o movimento sufragistas. A União Social e Política das Mulheres, mais conhecida como as sufragistas, era uma seção militante do movimento sufragista feminista formado por Emmeline Pankhurst no início do século XX. Como dito antes, elas acreditavam que a luta para ganhar o voto das mulheres na Grã-Bretanha deveria ser menos sobre conversa e mais motivada por ação. Elas formaram protestos, marchas e até participaram de atividades ilegais, incluindo assaltos e incêndios criminosos, e enfrentariam intimidação e violência da polícia e do público em resposta. A primeira ligação de Edith com o movimento aconteceu por volta de 1908, quando ela fez uma demonstração e deu uma palestra sobre jiu-jitsu para um grupo de sufragistas. Normalmente, seu marido William falava tudo quando mostravam sua arte ao público, mas como ele não estava bem, Emmeline Pankhurst convenceu Edith a fazê-lo ela mesma. Logo depois, muitos membros do grupo começaram a frequentar suas aulas, embora neste momento a principal preocupação fosse se defender dos membros do público masculino que às vezes as maltratavam em seus comícios. Em 1910, ela estava fortemente envolvida com o movimento, regularmente ensinando aulas de artes marciais exclusivamente para membros sufragistas e até escrevendo para o jornal Votes for Women, no qual ela explicava: as mulheres que usam o jiu-jitsu trouxeram grandes covardes corpulentos quase o dobro tamanho aos pés e os fez uivar por misericórdia. Em 18 de novembro de 1910, no que ficou conhecido como protesto da Sexta-feira Negra, cerca de 300 mulheres foram confrontadas com um muro de policiais e uma multidão latindo do lado de fora do parlamento.
As mulheres foram atacadas tanto pela polícia quanto por homens da multidão e 2 mulheres foram mortas, muitas ficaram feridas, outras reclamaram de serem apalpadas durante a confusão e mais de 100 foram presas. Depois disso, a liderança sufragista determinou que eles deveriam estar sempre preparados para se defender em futuras manifestações. Edith Garruda e a unidade de guarda-costas sufragistas. Para resistir à prisão e ao constante assédio da polícia, que também aprendeu movimentos de jiu-jitsu como parte de seu treinamento básico, o movimento montou uma unidade dedicada a proteger os líderes do movimento. Conhecido como guarda-costas, era composto por cerca de 30 mulheres, todas treinadas na arte do jiu-jitsu por Edith Garruda e dispostas e prontas para realizar as tarefas mais perigosas que precisavam ser executadas. As senhoras treinavam com Garruda em locais secretos em Londres e, além do jiu-jitsu, eram ensinadas a usar bastões de madeira que ficavam escondidos em seus vestidos e os ajudavam a se defender contra truncamentos policiais. Apesar das habilidades que aprenderam, os guarda-costas eram geralmente superados em número pela polícia, e, se as coisas ficassem físicas, eles enfrentariam ferimentos e prisão. Quando os membros eram presos, faziam greve de fome e muitas vezes eram alimentados à força com tubos de borracha. No entanto, após a aprovação da Lei de Dispensa Temporária por em 1913, a política de lidar com essas greves de fome mudou e os prisioneiros agora seriam libertados e presos novamente quando tivessem recuperado sua força. Embora isso tenha sido uma melhoria na situação das sufragistas, levou a um aumento na perseguição por parte da polícia, que frequentemente procurava prender novamente os líderes do movimento. A necessidade do guarda-costas foi destacada na infame Batalha de Glasgow em 1914. Emmeline Pankhurst deveria falar no St. Andrews Hall, mas quando ela chegou, foi cercada pela polícia. O guarda-costas tinha feito a viagem para a Escócia na noite anterior e se posicionou em um semicírculo atrás do pódio do orador enquanto Pankhurst evadiu a polícia comprando uma passagem e fingindo ser um espectador. Dentro de 30 segundos do início de seu discurso, cerca de 50 policiais invadiram o palco com uma briga que durou vários minutos, sendo testemunhada por cerca de 4.000 pessoas. O guarda-costas em menor número lutou bem, mas acabou sendo sobrecarregado e a polícia conseguiu prender Pankhurst e arrastá-la para longe. Enquanto os guarda-costas eram bem treinados nas artes de luta, Garruda também os ensinava a usar astúcia quando necessário. Logo após a Batalha de Glasgow, Pankhurst, que foi novamente procurada pela polícia, fez um discurso de uma sacada em Camden Square e saiu vestindo um véu. A polícia atacou com seus protetores lutando bravamente, mas eventualmente ela foi capturada. No entanto, quando eles removeram o véu do rosto de seu prisioneiro, eles perceberam que haviam sido enganados por um chamariz que permitiu que a verdadeira Pankhurst escapasse enquanto a briga estava acontecendo. Mais tarde naquele ano, com a eclosão da Primeira Guerra Mundial, Pankhurst ordenou a suspensão de todas as ações militantes, decidindo que os membros deveriam fazer o que pudessem para apoiar o esforço de guerra. Quando o conflito terminou em 1918, as mulheres com mais de 30 anos receberam o voto efetivamente encerrando o movimento sufragista na Grã-Bretanha, e como não eram mais necessários foi dissolvido. A contribuição de Edith Garruda para a história do jiu-jitsu britânico continuou e ela voltou a ensinar a arte marcial ao lado de seu marido William. Ela gradualmente desapareceria da vida pública nas próximas décadas e faleceu em 1971, aos 99 anos. A arte marcial do jiu-jitsu que Edith Garruda usava e ensinava ficou conhecida carinhosamente como sufrajitsu, que era para diferenciar o jiu-jitsu que era praticado por todos, e o jiu-jitsu que era praticado pelo movimento sufragista feminista. Se gostou, curta, inscreva-se, comente, compartilhe, ative as notificações e até a próxima.